Continuação do capítulo 1 do livro Paixão por Sua Presença. Olhando para os evangelhos, nós vemos esta tendência similar. Jesus acaba de alimentar os 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Ele então diz aos seus discípulos para entrarem em um barco e irem antes dele para o outro lado do mar. Ele parte para a montanha para passar um tempo com seu pai. Mais tarde, naquele anoitecer, os discípulos estavam em dificuldade com o vento contrário para atravessar o mar, quando nós lemos: por volta da 4ª vigília da noite, ele, Jesus, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e iria tomar-lhes a dianteira. Marcos 6, versículo 48, parte B. Note as palavras: iria tomar-lhes a dianteira. Na versão NASB, Nova Bíblia Padrão Americana, lê-se: e ele queria tomar-lhes a dianteira. De qualquer maneira, quando eles o viram, gritaram e ele respondeu: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele entrou no barco e o vento cessou. Se eles não tivessem gritado, ele continuaria a caminhar. Ele teria passado por perto, mas se eles não tivessem gritado, ele não teria sido forçado a ir ao encontro deles. Parece que é tendência de Deus tomar um passo à frente em direção a nós e, se nós respondemos, Ele dá outro passo e se aproxima. Se não respondemos, Ele não nos empurra à sua vontade e nem interrompe a nossa dança por Ele. Quem sabe se Moisés não tivesse voltado para ver, Deus iria somente esperar, como no caso de Samuel, ou seria como Jesus fez aos seus discípulos? Ele frequentemente espera até estarmos famintos o suficiente para responder. Retornando à minha experiência de ter saído da estrada, o que teria acontecido se eu não tivesse saído da estrada quando ele falou? Eu iria perder seu encontro? Estou certo de que já houve vezes que perdi. Mas como isso aconteceu uma meia milha abaixo na estrada, havia um lugar para parar e repousar. No momento em que eu saí da estrada, escutei o Espírito de Deus sussurrar ao meu coração: não te disse eu, orai sem cessar? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Eu respondi: sim, Senhor, o Senhor disse. Ele sondou além. A oração é um monólogo ou um diálogo? Respondi: é um diálogo, uma conversa em 2 sentidos. Suas palavras vieram rápidas. Bem, se eu disse orai sem cessar, então isso significa que eu desejo comunicar-me com você sem cessar. É desnecessário dizer que eu estava excitado. Entendi a maravilhosa oportunidade que me tinha sido dada e isso não se estendia só a mim, mas a cada um de todos os seus filhos. Agora, você talvez me pergunte: você está dizendo que Deus irá falar sem parar? Não é isso que Ele falou ao meu coração. Ele disse que Ele deseja comunicar-se continuamente. Palavras são uma das muitas e variadas formas de comunicação. Minha esposa pode simplesmente me olhar e sei o que ela está falando, apesar de nenhuma palavra ter sido dita. Posso algumas vezes escrever até 3 páginas daquilo que ela me disse através daquele olhar. Por quê? Eu tenho vivido com ela por mais de 20 anos e aprendi os jeitos e maneiras com as quais ela se comunica. Você poderia estar no quarto onde um desses olhares foi dado e ele não significaria nada para você. Por quê? Porque você não a conhece como eu a conheço. De fato, durante os primeiros poucos anos em que nós estávamos casados, eu provavelmente não teria entendido a mensagem também.
Agora, depois de 21 anos, aprendi um pouco mais a respeito do jeito que ela se comunica. Subtítulo: O chamado para a paixão por sua presença. É importante para você entender que esse livro não é um manual de como fazer, mas ele pode ser comparado a um guia de trilha ou mapa que nos dá direções a nosso destino fundamental, o coração de Deus. Se eu tivesse acesso a um mapa do tesouro enterrado em uma ilha deserta, ele não seria de nenhum uso para mim enquanto eu não viajasse para a ilha destinada e familiarizasse com o terreno para eu me orientar, e depois eu iria precisar esforçar-me enquanto caminhava nas trilhas, escalava penhascos e atravessava vales para chegar ao tesouro escondido. Lá haveria a necessidade de algum custo, energia e esforço de minha parte. O mapa iria dizer somente o caminho e ajudaria a não perder o meu tempo com esforços fúteis e explorações, bem como me protegeria de algumas armadilhas escondidas. Este livro é como esse mapa. É um convite para você se juntar a mim em um maravilhoso e excitante trajeto, o trajeto para o coração de Deus. A palavra do Senhor contida nessas páginas vão guardá-lo de abismos, armadilhas e perigos que irão tentar tirá-lo do caminho. Ele deverá mantê-lo longe de problemas desnecessários e gastos vãos de energia. Então, se você está pronto, vamos começar? Subtítulo: Questões para o estudo. Primeiro, que evento ou experiência em sua vida iniciou o seu desejo em ler este livro? Segundo, considere estes exemplos de convite de Deus para nos chegarmos a Ele. Primeiro ponto, Moisés viu a sarça ardente e voltou para ver e investigar. Fazendo isso, Deus o chamou. Segundo ponto, o jovem Samuel escutou a voz 4 vezes antes de responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Terceiro ponto, quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, caminhando como se fosse passar adiante deles, eles gritaram. Qual desses exemplos melhor descreve o convite de Deus para você? Você já respondeu? Se já o fez, qual foi a natureza de sua resposta? E 3. Enquanto você contempla a oração como um diálogo, uma conversa em 2 sentidos, o que Deus tem comunicado a você, tanto verbalmente como não verbalmente? Aleluia. Amém.